Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. A dor é um dos sintomas mais frequentes e temidos. É uma experiência desagradável que ocorre em diferentes graus de intensidade, do desconforto leve à agonia. Toda pessoa em algum momento da vida sentiu, sente ou sentirá algum tipo de dor. A dor é um fenômeno complexo e deve ser considerada como uma experiência subjetiva e individual. A reação à dor e a resposta ao tratamento possuem muitas variantes, entre elas a capacidade de lidar com o sofrimento e o apoio emocional ao paciente. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre mitos e verdades sobre a dor. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, também doutor em neurociências, Dr. Clécio Vier. Dr. Clécio, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço o convite. Doutor, para começar, o que é a dor e quais são os componentes da dor? Então, Reinaldo, a dor ela é conceituada, né, com uma sensação desagradável, né, com uma lesão real ou potencial. O que isso quer dizer? Que não necessariamente a pessoa precisa ter uma lesão para sentir dor, né? Isso é até um dos primeiros mitos que a gente pode falar, que normalmente a gente tem essa visão de que a pessoa precisa ter uma lesão para sentir dor, né? Só que com os estudos da neurociência, com as pesquisas, a gente viu que não necessariamente a pessoa precisa ter lesão para sentir dor, né? A gente sempre fala a dor como uma abrangência biopsicossocial. O que isso quer dizer? Ela tem o componente biológico, né, a estrutura, não se deve ser deixado de lado a estrutura, a parte psicológica e a parte social. Então é muito mais abrangente do que normalmente as pessoas acham, né, que a dor só dor se tem lesão, vai sentir dor. Não necessariamente. Bem, doutor, uma outra questão. Existe postura correta para ficar em pé, sentar, dormir? A postura interfere ou influencia na dor? Bom, Guinaldo, esse é um dos maiores mitos, né, que a gente tem na área da saúde, principalmente relacionados à dor. Na área da saúde, para dor, não tem interferência, né? Isso, normalmente os profissionais de saúde falam que tem que sentar retinho e tudo mais, ficar em pé ou deitar de ladinho, né, ficar com o travesseiro e tudo mais. Mas isso, hoje em dia, né, com os estudos, a gente vê que não tem tanta interferência para dor, né? Dar um exemplo, tem pacientes que, se ficar mais reto, realmente eles ficam mais relaxados, né, se sentem mais confiantes. Outras pessoas já têm que ficar um pouquinho mais curvadas. Por isso eu sempre falo para os meus pacientes, a postura correta é aquela que você está relaxado e está sem dor. Aquela que vai te deixar mais confortável. Aquela que vai ficar mais confortável, né? Porque tem pessoas que ficam um pouco mais curvadas vão ficar mais confortáveis, outras mais esticadas. Então isso varia de paciente para paciente.
Outra coisa, para dormir também, né? Tem até um caso de uma paciente que eu sempre falo em cursos, em aulas de pós-graduação, que ela começou a vir fazer tratamento, estava super bem já, mas sempre acordava com dor. Ela falou, sempre acordo com uma dor na lombar. Aí eu falei, tá, mas me explica como que você está dormindo? Ela falou, não, do jeito que é o correto, deitar de lado, com o travesseiro aqui no meio. Eu falei, tá, mas isso você fica confortável nessa posição? Ela, não muito, até demora para dormir, mas falam que é o correto, né? Eu falei, tá, então você vai fazer o seguinte, como que você dormia antes de sentir dor, você lembra? Ela falou, eu dormia de barriga para baixo. Eu falei, então você vai chegar em casa, vai dormir de barriga para baixo. Ela, mas não tem problema. Eu falei, não tem problema, pode dormir. Foi para casa, dormiu, outra sessão, sem dor nenhuma. Funciona mais ou menos assim, né, doutor? Depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Sim. Eu, por exemplo, eu durmo de lado com o travesseiro no meio das pernas. Eu não consigo dormir de uma outra forma. Mas aí cada indivíduo, É a tua individualidade. Exatamente, vai se sentir confortável desse ou daquele outro jeito, né, doutor? Eu até comento, tipo, quando normalmente as pessoas têm medo de movimentar para pegar uma coisa no chão, ficam naquela postura retinha para descer, eu falo, não, dobra a coluna foi feita para dobrar. Se não fosse para dobrar, a gente tem um cabo de vassoura, né, tem uma coluna, né. Mas assim, isso eu falo para questões do dia a dia. Vai treinar, vai fazer uma atividade física, vai pegar peso, agachar, aí sim, tem que ter uma postura, porque senão você vai se machucar. Mas no dia a dia não precisa ter essa preocupação toda, assim, ficar na postura correta, de ficar retinho. Não, fica na maneira que você se sente confortável. Doutor, e logo ao levantar, a pessoa precisa fazer um pouquinho de alongamento ou já pode sair da cama rapidamente? Como é que funciona? Então, o bom é sempre dar uma mexidinha, dar uma espreguiçada, dar uma acordada, né? Por que isso? Porque quando a gente fica muito tempo parado, o nosso líquido sinovial, como se fosse um oleozinho que tem nas nossas articulações, ele drena, porque ele só é liberado quando tem movimento. Então, como a gente fica mais ou menos... É o momento da lubrificação ali. Isso. Quando a gente mais ou menos fica, a princípio, umas 6 ou 8 horas, né, mais parado, deitado, esse líquido ele reabsorve um pouco. Então, é interessante dar uma movimentada, dar uma espreguiçada antes de acordar. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, também doutor em neurociências, Dr. Clécio Via. Nós estamos falando sobre mitos e verdades na dor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Quando tudo ainda faz parte de um sonho, eu inicio minha jornada. O tempo passa e a alegria invade o ambiente. E a cada passo, em cada fração de segundos, eu estou presente. Eu cresço e me desenvolvo como um milagre da vida. E com esse crescimento, o que encontro são novos desafios, emoções, preocupações, realizações e a certeza de que a vida é agora. E se não conhecemos o amanhã, precisamos cuidar daquilo que é mais precioso: nossa saúde e as pessoas que amamos. Um dia tem 24 horas. E se elas não serão as mesmas por toda a vida,
precisam ser bem aproveitadas e vividas com excelência, sem perder o humor e a esperança, e ver que no final tudo foi um grande espetáculo. Eu sou o coração. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento. Ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico. Ou quem sabe, que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, também doutor em neurociência, Dr. Clécio Vier. Nós estamos falando sobre mitos e verdades na dor. Bem, Dr. Clécio, aquelas pessoas que cometem excesso de exames de imagem, raio-x, ressonância e etc. para o diagnóstico da dor, isso está correto, doutor? Na verdade, a gente tem que separar a dor em dois tipos, né? A dor específica e a dor não específica. Dor específica, a pessoa caiu, a pessoa tem risco de ter fraturado algum osso, alguma coisa. Aí sim, aí a pessoa deve fazer um exame de imagem, né? Mas se a dor é uma dor que a gente chama de inespecífica, a pessoa estava normal, começou a sentir uma dor. A pessoa foi se abaixar e sentiu uma dorzinha na lombar, né, e começou a sentir dor. Essa pessoa não necessariamente, e os guias de prática clínica orientam a não fazer o exame de imagem em 6 meses. Os 6 primeiros meses não precisa fazer o exame de imagem. Por quê? Muitas dessas dores, elas fazem o que a gente chama de história da doença, história natural da doença, né? Que a dor vai embora sem precisar. Seria um período transitório, doutor? Ela vai embora sem precisar fazer nada, né? E o que acontece muitas vezes se a pessoa começa a fazer muito exame de imagem? Vai no profissional da saúde, ele vai pegar o raio-x, a ressonância e falar, não, quando vê tem uma hérnia de disco, tem um desgaste, e não necessariamente isso vai causar dor no paciente, né? Hoje a gente sabe que 85% das hérnias de disco não causam dor, né? Elas são assintomáticas, ou seja, eu posso ter uma hérnia, você pode ter uma hérnia, e não sentir dor por causa disso, né? Mas daí entra no aspecto que a gente chama de efeito nocebo. A gente tem efeito placebo e efeito nocebo. Efeito placebo, a pessoa está com dor, dá uma pílula de farinha, fala que vai passar dor, a pessoa acredita e passa, né? Que a gente tem o nosso sistema analgésico de dor próprio. O efeito nocebo é o contrário. A pessoa pode receber informações de profissionais de saúde, da mídia e tudo mais, falando, não, se você tem uma hérnia de disco, você tem um desgaste, isso está te causando dor. Se você não tratar isso, você pode ficar na cadeira de rodas, tudo mais, isso coisas que já pacientes me falaram. Isso pode agravar a percepção de dor dele, ou seja, a pessoa, isso tem estudos mostrando, que a pessoa pode piorar a dor, né? A dor dela pode piorar. Bem, o doutor comentou sobre a hérnia de disco. Qual é a causa, doutor? Como pode ou deve ser tratada a hérnia de disco? É possível ter o controle da dor nesse caso? A hérnia de disco também é outro grande mito que a gente tem, né? Ela pode ser causada por N motivos, né? Pode ser uma sobrecarga, pode ser, né, N motivos pode, né, causar com que apareça uma hérnia de disco. Porém, a gente tem que ter, como, né, comentado anteriormente, noção que não necessariamente a hérnia de disco vai causar uma dor. Como eu te falei, 85% das hérnias são assintomáticas, não causam dor. Então, só apenas 15% delas que vão causar dor, que daí vai encostar em um nervo, pode dar a famosa dor no ciático, outras dores, né?
E outro ponto importante também a gente falar é que a hernia de disco, a maioria delas, em questão de 1 ano, elas se reabsorvem, ou seja, o corpo dá um jeito de cicatrizar, né? Muitas vezes os pacientes chegam com exames tipo, de 2016, 2015, só que eu explico para eles que não necessariamente a hernia ainda está lá, né? Eles perguntam, mas por que dói então? Provavelmente muita gente de casa está perguntando, mas por que dói então? Por causa de vários fatores que envolvem na percepção de dor daquela região, né? Não necessariamente vai ter uma lesão lá, mas o cérebro ainda entende como se tivesse uma lesão lá. Bem, doutor, me diga uma coisa, aquela pessoa que tem uma dor mais acentuada no que diz respeito à hérnia de disco, ela precisa necessariamente de uma cirurgia? Não, não necessariamente. São raros os casos, na verdade, né, que se precisa fazer uma intervenção cirúrgica. Em muitos casos, a gente tem até a síndrome da falha cirúrgica, né, que a gente chama, que a pessoa, mesmo fazendo a cirurgia, volta a ter dor. Isso por outros fatores psicológicos, fatores sociais, que também estão envolvidos na dor dela. Então, se a gente for ver, a gente solucionou com a cirurgia a hernia de disco, porém tem outros fatores que estão fazendo com que essa percepção de dor da pessoa fique mais acentuada. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, também doutor em neurociência, Dr. Clécio Vieira. Nós estamos falando sobre mitos e verdades na dor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, o informativo do Hospital São José de hoje traz uma novidade para você. Eu vou conversar com o diretor técnico da instituição, o Dr. Rafael Elias Farias, que vai nos contar um pouco sobre o novo bloco do hospital. Doutor, é isso mesmo, o Bloco A. Conta pra gente um pouco dessa novidade, o que vai ter, de diferente, de novo, nesse bloco que vai ser construído no próximo ano. Então, o Hospital São José, através da parceria com o Santa Vita, que está ocorrendo do outro lado da estrutura hospitalar, o Hospital São José, ao longo dos anos, ele já vem pensando e já tem um projeto todo ele pronto de um novo bloco de assistência hospitalar. Esse bloco A ele vai interligar no 4º andar com o Santa Vita, então vai ter 2 passarelas que vão interligar com esse novo bloco, e é um bloco com mais de 20 mil metros quadrados, onde nós vamos ter uma área de 7 andares, e desses 7 andares nós vamos ter um novo pronto-atendimento, uma recepção, 2 andares de quimioterapia, 2 andares de internação, 1 andar de uma unidade de terapia intensiva, assim como um novo centro de diagnóstico por imagem. Então é um bloco aí grande, interligando com toda a estrutura nova de Santa Vita, que vai trazer mais tecnologia, que vai trazer modernidade aos serviços hoje já prestados no Hospital São José, e novos serviços também serão incluídos nesse novo bloco. Não é uma reforma, e sim a construção de um novo bloco, na frente do hospital, na rua Júlio Gaidzinski, que vão ter 8 andares. Qual o tempo de previsão para a construção dessa obra, doutor? A primeira etapa dos 4 primeiros andares está prevista para 2 a 3 anos, que vai um cronograma que anda junto com o cronograma de Santa Vita, pela questão da passarela. Sim. E depois os próximos andares vão surgir conforme a necessidade de demanda do próprio hospital. Mas a primeira etapa está projetada para os próximos 2 a 3 anos de conclusão, já podendo disponibilizar a toda a sociedade esses novos serviços. Tá certo. O importante disso tudo é que novos serviços, uma ampliação, nós estaremos ampliando os serviços, doutor, para a sociedade como um todo. Então, a gente vai conversando nos próximos meses e trazendo sempre as novidades para vocês deste novo empreendimento, e a gente conversa então numa próxima oportunidade. À disposição sempre. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá!
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o fisioterapeuta, também doutor em neurociência, Dr. Clécio Vieira. Nós estamos falando no programa de hoje especificamente sobre mitos e verdades na dor. E agora a gente vai falar de alguns fatores biopsicossociais da dor. Bem, doutor, e a relação dos fatores psicossociais da dor? Problemas como ansiedade, estresse e depressão podem de alguma maneira interferir na dor já existente no paciente ou contribuir para o surgimento da dor? Sim. Hoje várias pesquisas já mostram que os fatores psicossociais estão muito envolvidos tanto no surgimento como na manutenção da dor, né? Ou seja, pacientes com dor crônica, a maioria deles tem algum fator psicossocial envolvido, né? Por exemplo, casos de depressão, a gente sabe hoje em dia que a pessoa que tem depressão, ela pode desenvolver dor crônica mesmo sem ter lesão nenhuma, né? Então, mais uma vez, reforçando que a pessoa não necessariamente precisa ter uma lesão para sentir dor, né? A pessoa com depressão, ela vai desenvolver, pode desenvolver, 50% se não me engano, desenvolvem dor crônica sem lesão nenhuma. E por que tem esse envolvimento desses fatores? Nosso cérebro, tem vários estudos mostrando que as áreas, tanto de percepção de dor para o paciente com dor crônica, como os pacientes que têm algum fator psicossocial alterado, são as mesmas, né? Então, nosso cérebro, para interpretar esse estímulo que chega até ele está um pouquinho bagunçado, né? Então, a estrutura não está funcionando, digamos assim, 100%, né? E aí, a pessoa pode perceber mais dor ou não. Eu sempre pergunto para os pacientes também, você já não notou algumas vezes que quando você está estressado, muito ansioso, a tua dor aumenta? A maioria fala que sim. Doutor, e a qualidade do sono interfere na dor? Interfere muito, Aguinaldo. Para você ter noção, uma noite de sono já pode aumentar a percepção de dor desse paciente, né? Por que disso? Também tem vários estudos mostrando que algumas estruturas do nosso cérebro, como o lóculo cerúleus, que é uma estrutura bem importante para o nosso sono, ela também está ativada para nossa função de analgesia descendente. O que é essa função? É a função do nosso corpo tirar nossa própria dor, né? Então ela está envolvida tanto no sono, na qualidade do sono, de acordar e de dormir, quanto também nessa analgesia descendente. Então, se a pessoa não consegue dormir bem, se a pessoa tem insônia, se a pessoa, né, acorda várias vezes à noite, ou até muitas vezes a pessoa dorme a noite inteira, mas passa o dia inteiro cansado. Isso já pode ser também considerado um distúrbio do sono. E isso faz com que a pessoa possa sentir mais dor com menos estímulo. Doutor, inatividade e medo de se movimentar, qual o impacto que esses fatores causam na dor? Bom, isso também é um grande mito das pessoas acharem que não pode movimentar a região que tá com dor, né? E pelo contrário, ela tem que movimentar. Como a gente comentou lá no início da entrevista, a questão do líquido sinovial e tudo mais, a pessoa tem que se movimentar para liberar esse líquido sinovial, para deixar a articulação íntegra. E muitas vezes as pessoas têm medo, né? Muitas vezes até por desinformação. Então muitas vezes elas não movimentam, ou por aquela crença que não pode movimentar, ou por ter medo. Só que não, elas podem movimentar gradativamente, mexer um pouquinho mais cada dia, e com isso ela vai conseguir ter uma qualidade de vida muito melhor, né, das tarefas do dia a dia dela. Doutor, e sobre o envolvimento familiar no tratamento da dor, como deve ser? Então, as pesquisas mostram que quanto maior for o engajamento da família, né, do ente querido, do marido, mulher, do pai, da mãe, com o paciente com dor, melhor vai ser a melhora dela. Menos dor ela vai sentir, né? E pelo contrário também, quanto menos engajamento tiver, quanto menos atenção for dada para esse paciente, mais ele vai sentir dor, né? Às vezes são questões simples de apoiar, de falar, não, vamos lá, faz o tratamento, se mexe, faz um exercício físico, atividade física, aos poucos, tudo mais. Ter esse apoio da família é muito importante para o paciente. De fundamental importância, doutor. Fundamental importância. Bem, doutor, e aquele paciente que precisa fazer um tratamento com um fisioterapeuta, ele, antes disso, antes de chegar no fisioterapeuta, ele precisa também passar por um profissional médico? Não necessariamente, Aguinaldo. O profissional fisioterapeuta, ele tem toda a autonomia, né, para ser um profissional de primeiro contato, ou seja, para o paciente ir diretamente no fisioterapeuta. Claro, o tratamento multidisciplinar é importante, o paciente vai precisar de medicação, vai precisar, né, consultar com o médico também, com um psicólogo. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, que o psicólogo ele também trata a dor. Por ele ter falado dessas questões psicossociais, muitas vezes o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, eles não têm essa propriedade de tratar a ansiedade, a depressão, o estresse.
Então, muitas vezes, ele tem que ser encaminhado também pro psicólogo, né? Muitas vezes eu falo para meus pacientes para ele ir no psicólogo, mas então tá na minha cabeça, a dor da minha cabeça. Não tá você não está inventando isso, né? Mas o psicólogo vai conseguir tratar muito melhor, ou seja, é o profissional indicado para tratar casos de depressão, de estresse, de ansiedade, né? Até tem questionários que, dependendo da pontuação, tem que ser indicado direto para o psicólogo. Bem, para você que nos assiste, o Dr. Clécio, ele é fisioterapeuta, mas também doutor em neurociências. Doutor, então, para finalizar nossa entrevista, de que forma a neurociência entra no tratamento da dor? Ignaldo, a gente tem algumas técnicas que usam a neurociência a seu favor, né? Por exemplo, a gente tem a técnica de educação em neurociências da dor. O que é feito nessa técnica? É explicado e tentado retirar todos os mitos, né, relacionados à dor, como esse que a gente conversou, e também a gente explica para o paciente o que está acontecendo com ele, né? Por que ele está sentindo essa dor, por que essa dor não passa, quais os fatores psicossociais estão envolvidos, explicado sobre o sono, ou seja, explicado todos esses fatores que a gente conversou hoje na entrevista, é explicado para o paciente. E com isso, né, mas com base na neurociência, o paciente entende melhor a condição dele e assim ele consegue ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, ter um melhor bem-estar. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o fisioterapeuta, também doutor em neurociência, Dr. Clécio Vier. Dr. Clécio, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, e nós estamos também no canal 19 analógico e 53.1 digital. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.